Karobobo, Olodumare, Sheda, Orum, Araye, Igberaba, bom, Ignatobi, Pupó, Oconcon, Ecaré. Olodumare criou o céu e a terra. E com orgulho e sabedoria, criou a árvore maior. Uma árvore muito grande, aonde coube cada um no seu lugar. Quando se fala de Iroko, se fala na posição que estamos no nosso mundo, no Araye. As outras criações supremas de Olorum foi Ileokun, a casa do oceano, Ileoque, a casa da montanha, Ileinon, a casa do fogo no centro da terra, onde vive Odaran e vive Aganju. Criou o fundo profundo das coisas, o profundo do Aie, aonde temos os 4 Oruns, Buru e assim por diante, que hoje não é essa a história, né? Mas a sua criação suprema foi a árvore, Igi. Igi, que no Brasil, a gameleira, se tornou representante de Iroko, o Ficus insípidas. E na África, Igiloko, né, a Miera excelsius, que é uma árvore bem mais específica, que só existe 9 exemplares no Brasil. Existiam 10. Um era no Ilê, Axé, Alaquetu, de Olga do Alaqueto, que faleceu em 2005, e esse Iroko caiu em 2016. A Olga de Alaqueto era dedicada ao culto de Oiá e Iroko. Então, do falecimento da Yalaxé, o Iroko se definhou e caiu. No Rio de Janeiro, na casa de Pai Carlos de Iroko, existe um exemplar dessa árvore. Existe no Ilê Axé Opará, que é regido pelo Pai Jair de Ogum. Existem 3 espécimes dessa árvore numa mata a qual ele zela. Existe mais uma no Ilê Obanlá, também no Rio de Janeiro. Existem em Salvador, também no Cantuá, no Engenho Velho e no IML. De frente ao IML, inclusive, existe uma mítica toda sobre esse Iroko, que foi tentado cortar ele uma vez por uma pessoa desavisada que não respeitou o rito, e então houve uma devastação muito grande, né, de vidas, inclusive, perdidas. Existem outras árvores também que são saudadas no culto do Iroko, como a cajazeira, a figueira, a Ficus indolatra aqui do Rio Grande do Sul, né? Existe também a pereira, o caqui, o cajá, o jambo, o mogno, o pau-brasil, que no começo foi levado por todos os portugueses embora, né? Era o nosso ouro, que os africanos dedicaram a Exu para fazer os seus ogos de forma fálica. Então vamos falar já falamos sobre a criação, da criação de orgulho e sabedoria de Olodumare, que foi a grande árvore, né? Olodumare, Olorum, o sol que está muito longe, mesmo assim nos dá vida. A árvore da paineira também é dedicada ao culto do Iroko, né? Essa árvore chama-se Ronti, Bambácea, é o nome da família das bambáceas, né? Assim como a árvore de Edum, que é conhecido como Oralia
da palavra latina juiz. Né? O Edum também tem a finalidade de julgamento e de mostrar aquelas pessoas que cometeram grandes erros. Né? Diz que no Edum, o assento de Iroco, num cuscuzeiro pintado de vermelho, ele tem uma cabaça do, onde é feito um atim com as folhas de Iroco, daquela árvore em específico, Edum, Igi Edum, que mostra qualquer um e qualquer erro. Né? O baobá, né? O baobá também, que é da mesma família das bambáceas, ele tem uma mítica muito grande, que ele é oco e diz que ali vive as Yasunlás, as primeiras Iabás que vieram para o mundo, que encontraram sua morada dentro do oco do baobá. Né? Então, a Iroko, Igiroko, Igiloko, árvore de Loko, também conhecido como Roko, como Irossum, como Irodê, e uma diversidade de nomes conforme a região e nação. Né? Na Angola, no Quetu, no Dahomey, nos Yorubás. Sendo que Iroko é um orixá da família de Nanã. Ele é ligado à família Unge, né? As famílias do Axóicó que vestem palha. Então esse orixá, a primeira semente que veio para o Aie, aqui encontrou a terra fértil de sua mãe Nanã e proliferou. Existe o ciclo interminável das coisas. Semente, brotação, talo, ramos, crescimento, tronco, folha, fruto. Fruto cai ao seu redor, formando uma nova planta e assim perpetuando a espécie. Diz que o baobá vive até 6.000 anos e a árvore de Iroko, da Iroko Igiloko, ela vive até 200 anos. Também ela é oca no seu centro. Diz que do baobá, se a pessoa for enterrada ou sepultada dentro do baobá, ela viverá pela eternidade, mas assim com uma ligação aqui no Aie, no Araiê. Né? Emi e o A, alma e espírito. Existe essa diferença também no culto iorubá, o que Iroko nos ensina. A divisão, o Ará volta para a terra, o Emi retorna ao Olu do Mare e o A permanece, o espírito, né, aonde é cultuado através do culto de Iroko como ancestral. O ancestral divinizado. Então conhecemos muitos nomes de ancestrais divinizados: Bababambuxê, Jequijibê, Abolá, Ide, Alu, Nebo e algumas Iás, as quais dizem que no culto de Egum, o Egum fêmea não tem voz, né? Mas tem um oriki, um oriki que diz que aquele que não tem corpo e não tem voz fala de toda maneira, fala de todas as formas. É uma questão de se escutar. Então, assim, Olorum criou com sabedoria e orgulho. Na verdade, aquela frase do início, ele se orgulhou de ter criado, né, os seus 3 primeiros orgulhos, que era o oceano, a terra, e criado a árvore. O culto ao Igi, ele é muito diversificado, porque cada localidade que não tinha acesso ao ficus insípida, a árvore de Loko, Igiloko,
era cultuado em uma outra árvore. Sim, Iroko é cultuado em todas as árvores, porque todas as árvores estão ligadas e comunicam-se entre si. Existe um mito iorubá que fala que à noite na floresta todas as árvores comungam entre si, contando suas experiências e aquilo que observaram da vida, do dia claro. Né? É uma árvore tanto para a noite quanto para o dia. Sendo que, como na Apaocá, a jaqueira, ali em suas raízes, vivia a Mioxorungá. Né? No pé do locô, no pé de Guilocô também, no pé de baobá, né? Na árvore do baobá, Igui baobá, ali também vive a Mioxorungá, a essência da vida, sendo o oco da árvore a representação do útero maior, do útero da terra, que trouxe todo o Araiê, todos os humanos. Esse é um outro mito de criação. E existem muitas histórias que falam sobre esse orixá, sobre Iroko. Existe uma história que eu acho muito interessante do homem que queria se tornar rei. Então ele foi até Lirocô e ali pediu, né, que ele daria um sacrifício anual durante 7 ou 14 anos. Cada lenda, cada vez se fala de uma maneira diferente. Mas quando eu ouvi, quando era criança, essa lenda, eles eram 7 vezes. Então ele se tornou rei por um acidente, o qual ele teria salvo a vida do rei regente daquela tribo, e este rei veio a falecer, deixando a ele o reinado. Né? E então ele fazia o sacrifício do touro para o Iroko, todos os anos. Mas chegou numa altura dos acontecimentos, lá pelo 5º ano, ele decidiu que não iria mais fazer sacrifícios, porque ele já tinha tudo o que ele queria. Né? Diz que seu reino, seu palácio pegou fogo, suas mulheres morreram, seus filhos morreram, houve uma grande seca, e então ele foi destituído do cargo de rei, de Ijobá, regente, e Oni. E quando ele foi procurar Iroko, Iroko não o perdoou. Disse que Iroko cumpre com a sua palavra, mas não comete nenhum tipo de erro. O tempo é sábio. Obon, o tempo é sábio. Locô, Obon, Locô é sábio. E neste caso, ele tem todo o universo, toda a eternidade pela frente. E não perdoou aquela criatura porque ele não cometia erros. E não permite que se lhe cometam erros também. Existem outros iguis que são muito também importantes no nosso culto. O sabugueiro. O sabugueiro, ele é aquele que cura o afomã, né? Que cura... Afomã é um dos caminhos de Obaluaê. O senhor da febre, febre que mata, a Fomonku, a febre que mata, que é um orixá também que traz muito prestígio. Olá, Lolá, Tolá, no Araiê. Essa árvore do sabugueiro também é dedicada ao culto de Iroko, sendo ela a curadora de doenças como a febre que mata. Né? O possu também curando a varíola. Essa planta é muito poderosa, é pouco vista hoje em dia. Existe uma outra planta chamada salseiro, salso chorão, aqui no Rio Grande do Sul tem boa quantidade dessa planta, que diz que essa árvore é dedicada também a Iroko, mas no culto de Borokun, Exu Borokun, Exu que mata o mal antecipadamente. Diz que qualquer ebó que for largado aos pés dessa árvore, ele será neutralizado, tanto para o bem quanto para o mal, sendo que do uso de suas folhas se retira qualquer negatividade, doença, ou ebó, aragé, arum, ojogã, olho grande, caminho de doença, caminho de perda.
essa planta também ela é conhecida como o Eueabana, né, que não dá mais, que tira caminho de perda. Quando não se tem os elementos do algodoeiro, etc., para fazer o abanã, se usa dessa folha. Por falar em algodoeiro, existe um outro itom que conta que a árvore, o igui do algodoeiro, né, e a mangaró e a manga, que são todas as árvores, são todas irmãs, gente. Então, nesse itom, o algodoeiro e a mangueira, teriam ido a Locô, né, o pé de Locô, e lá consultado seu irmão mais velho, considerado o mais velho de todos os deuses que vivem no Igui, e todos os Awon-Igui, todas as árvores. E lá pediram a ele que eles queriam o algodoeiro e a mangueira, que já teriam passado do seu ciclo de frutificar, florir e frutificar, e que precisavam que ele ajudasse. Ele disse humildemente que procurassem Urumilá e fizessem um jogo. Lá foi as duas criaturas e pediram a Urumilá. E Urumilá aconselhou que dessem ebós a Iroko. Mangaró não hesitou. Foi, deu seus ebós, fez todas as coisas conforme Ifá, Urumilá, havia ordenado. Já Kerecé, o algodoeiro, se eu não vou dar ebó nenhum, eu sou a planta que dá a flor e a fibra para a roupa de Obatala. Eu sou uma planta especial, eu não preciso dar ebó a uma outra árvore. E ela floriu, frutificou, fazendo lindos botões do mais branco algodão. E então a mangueira também. E a mangueira frutificou, floriu, frutificou, e os seus filhos caíam ao redor de si, formando novas plantas, cantando e vivendo em felicidade. Oiá ficou muito irada com a posição do Kerecé e Kerecé do algodoeiro. Soprou um vento e sopra um vento muito forte sempre que o algodoeiro dá seus rebentos, soprando para longe dele, e a árvore do algodoeiro, que não cumpriu o preceito do ebó, a Iroko, teve seus filhos espalhados pelo vento, mesmo ela sendo a que providenciaria o tecido para as roupas de Obatala. E a Mangaró ficou com seus filhos todos ao seu redor, festivamente contente e alegre. Existem muitos mitos sobre esse Deus, mas ele é muito mais conhecido pelo mito da acusação. Houve um período que os orixás acharam que as árvores eram muito poderosas, e principalmente Igilocô, e criaram um falsete onde Iroko, manifesto orixá vivente, foi acusado, condenado e preso à árvore de Igui, esse Ficus insípida. E somente preso por um ou vários ojás. Por isso até hoje se enfeita a árvore com ojás brancos, em homenagem a Iroko. E lá ele, em meio à floresta, de solitário, amarrado, contido, faminto, sedento,
Eis que então Exu surge no caminho, juntando suas oferendas. Eu, Elenicobá, Egemogixé, Exu Ogixé, aquele que recolhe as oferendas em primeiro lugar, e percebeu que seu irmão, Iroko, lá estava preso àquela árvore. Então ele levava doburu, pipoca, para seu irmão, e omiotiodara, cachaça. E ali ele dava a pipoca e o omiotiodara, a cachaça, para o seu irmão Iroko, para que ele não morresse nem de sede nem de fome. Oiá, Bamburucena Vula, Oiavula, Oiamatamba, Agenitô, fazia com que a chuva, o vento e o calor se fundissem com seu vento frio e vento quente, com seus ventos, fazendo com que chovesse e Dan trouxesse água fresca todos os dias para seu irmão Iroko. Quando os orixás perceberam o seu erro, foram até a floresta. E chegando na floresta, não encontraram o Iroko morto. Encontraram o Iroko fundido com a própria árvore. E então esse orixá se torna um orixá árvore? Sim. Não. Ele se funde à árvore, ele se funde à essência das árvores, da floresta, e ele passa a responder naquele lugar com uma grande ligação com Exu, Oiá, Xumaré. Diz que a árvore também estava um tanto que pelada, né? Seca, ressecada, e que Ossan teria feito o seu encantamento e despertado os brotos e as folhas, fazendo uma grande copa. E então, protegendo Iroko do calor da floresta. Disse que as florestas são lugares úmidos porque Oiá ainda até hoje cumpre o seu papel de trazer a umidade para manter a vida da floresta, né? Então, Oiamatamba também é falada nesse mito. Oiamatamba, Bamburucena Vula, Oiá Genitô, Oiá Xedá, Ejó, aquela que faz a chuva, Dan, o próprio Ejó, que traz a chuva, Ejó Madopê, Ejó, Jó Madopê, Zum, 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 Ejó Madopê. Existem muitos cantos, muitas histórias, muitos mitos. Esse é um mito muito, muito bonito e interessante que eu acho sobre Iroko. Uma outra história seria o mito do dilúvio. Olokun, desagradado com o comportamento humano, fez com que o mar invadisse a terra, matando todos. Os orixás que aqui viviam, como Irumolés, foram até Iroko se refugiar. Também se diz que Iroko, orixá que dá o refúgio aos necessitados. E então, nos galhos e ramos, todos os orixás se abrigaram, se alimentaram dos seus frutos, e quando a água cedeu, vieram reinar sobre a terra que a recém estava nova. Tinha saído já a casa do oceano. Disse que, como o Olodumare permitiu que o Olokun fizesse isso, o Olodumare também não estava contente com a sua criação, permitindo que o Olokun devastasse tudo. Mas essa história tem a ver com o sustento que Iroko providenciou. Providenciou para que os orixás ali pudessem, Irmolés, Ayabás, sobreviver
e voltar a reinar sobre o mundo que Olodumare reconstruiria. Também isso é um outro mito. Tem um outro mito que diz que a semente do baobá germinou. Baobás são considerados pilares que unem o Aie e o Orum. E então é uma árvore, Irulocô e Igilocô, a árvore da eternização, da eternidade, aquele que for sepultado dentro viverá para sempre. Mas ela tem também o mito de que quando houve a criação, os orixás desceram para a terra através dos seus ramos que atingiam o Orum. O Egiopê, a palmeira, também é dedicada a esse culto, também muito falada a Ogum, né? A folha, porque a folha do Mariô, a árvore do Mariô, a árvore do dendezeiro, também é dedicada ao culto de Iroko. Em suma, todas as árvores são irmãs e são ligadas ao irmão mais velho, que é Iroko. E por falar em irmão mais velho, nós temos o Okunrin, Okorin, Omodé, Iroko. Ele é chamado de Medjé, sétimo, o sete. Né? O sétimo irmão de Locô torna-se seu assistente permanentemente. Né? Então, nós temos também no mito, né, o Edjé, Medjé. Medjé, o sétimo irmão, né? Medjé Aboru Achiroko. O sétimo irmão mais novo de Iroko torna-se seu auxiliar. Disse que a Genedi seria esse irmão. Isso é o que se ouve por aí, gente. Né? A ligação de Iroko é muito grande com todos os orixás, com todas as forças que aqui estão ligadas à terra através da descida do Orum, pela sustentação do baobá, que trouxe as Yamisoxorungás e depois trouxe as mulheres que contêm as cabaças. Igilocô também é a árvore do esquecimento. Disse que em África, Elmina, em Porto, eu creio que Porto de Ajudá, né, quando os negros vinham para o Brasil, eles passavam num pé de Iroko, né, Igilocô, 13 voltas em sentido anti-horário, aonde eles ganhavam o esquecimento. E a forma estranha de falar, né, ganhar o esquecimento, onde eles se tornavam amnésia de tudo rito e culto para que os carapálidas, os brancos, não tomassem o poder do Axé Orixá. Então, Iroko também tem essa capacidade de tirar a memória provisória, temporária ou permanente. Tem uma planta chamada timbó, o timbó branco amortece, já o timbó negro mata. Mas uma árvore também é composta de raízes, tronco, ramos, folhas, frutas, folhas e flores. Falei folha 2 vezes. Danado, é mais que uma. Muitas folhas. Nas raízes existe a ligação com Oiá, Oiá-Balé. Oiá-Iajansan, a que regula a entrada e saída dos espíritos Não é que na nossa religião o Orum ruim é como no afro-católico, que é embaixo da terra. Nós não temos esse conceito de inferno, ligação terra, e quem é bonzinho vai para o céu. Cada Orum tem uma porta, uma chave mágica de passagem. Então, nas raízes de Irokô, existe passagem para 4 Oruns que Oiá, Balé, regula. Né? Orumburu,
Orum Ordarã, Orum do mal, os Oruns maus. Então, através das raízes do Locô, no subterrâneo de suas raízes, embaixo da terra, onde é plantado tais axés e tais arás das pessoas falecidas, são para que se encaminhe para o seu Orum. Existe também assim, libertou-se o Emi, libertou-se o Iuá, ele procura o lugar de origem. Pessoas que têm culto a Baba Egum sabem do que eu estou falando. O desencarnado, ele vai em busca desta porta. Então, Iroko é uma das maiores portas aonde os espíritos desencarnados, né, vão encontrar a sua porta para encontrar seu Urum através do auxílio de Iá, Jansan, Oyá, Oiabalé, Oiatopê, Oiafuré, Bomim, Oiabadagambara, né, que vive no pé do Iroko junto com Iroko e junto com Exu, Adagambará. Então, esclarecendo, nos 4 Oruns que estão na base da raiz, onde os espíritos vão buscar o seu lugar. Então, Iroko, junto com Oyá e a Jansan e a Adagambará, leva esses espíritos para os seus Oruns. Do tronco, a outra parte, dos galhos, outros Oruns, para atingir seus Oruns. Então, os espíritos habitam no pé de Locô. Sempre encontrarão espíritos desencarnados no pé de Locô. Tem mais. Existe um rito em África que diz que o Ebé Emerê, quando manda seus abicus para a terra, nascer, morrer, apesar que todos nós somos abicus, nascemos para morrer, mas aqueles que vêm junto com o espírito Emerê, junto com no Ebé Abicu, né, o espírito Alabi que cobre o nascimento, né, quando uma criança nas tribos começa a ter sonhos ruins, pesadelos, dores, febres noturnas, terror noturno, ele é levado ao sacerdote de Locô, né? E ele faz um rito durante 7 dias para libertar essa criança desse espírito Emerê. Existe um chefe deste culto, né? E esse chefe, ele providencia os elementos e faz a transição para que esse espírito Emerê possa partir para o seu Ebé Abicu, deixando aquela Almodé, aquela criança, livre para que possa viver. Existiam muitas doenças em África, muita fome, muita morte súbita, e aqueles que morriam subitamente muitas vezes eram responsabilizados os emerês, os abicus, né, que teriam, aquela criança nasceu para morrer, existiam muitos abortos. Então existe toda uma mítica que envolve, né, os emerês, os abicus e Iroko. Só um segundinho para eu beber uma aguinha. Bem, retornando a Iroko. O Oluere, que é o chefe que coordena tudo isso, no momento que termina o ritual, que são 7 dias, a criança planta uma árvore. Né? Essa árvore significa que ela vai crescer, viver, frutificar e ter longa vida. São muitas árvores dedicadas ao culto de Iroko, sendo a principal a gamereira branca no Brasil e sendo Igilokô em África. Este costume africano do desligamento do Emerê, existe um costume semelhante em Cuba. Em Cuba, a criatura vai, um turista, por exemplo, e se ele tem ligação com Aon Orixá, ou um padrinho, como eles chamam lá, um babalaú, um babalorixá, esse padrinho pede que ele plante uma árvore na ilha, para que ele esteja sempre ligado
aquela localidade, aquele país, né? Então ele se torna filho de Cuba, ele se torna filho daquele lugar e vai estar sempre ligado, porque a árvore dele lá está, né? E ele sempre será lembrado. A morte, a maior das mortes, é o esquecimento. Então, os donos da memória, que a família unge, ninguém guarda mais memória que eles do bem e do mal. Cada um tem a sua forma, né? Iroko pensa e conserva todas as memórias nos seus bolsões kármicos, porque assistiu e assistirá muitos encaminhamentos dos Iwás, dos Emis, através do seu próprio corpo, devolvendo ao seu Orum original. Estou fazendo uma retomada. Todas as árvores são dedicadas a Iroko, porque todas as árvores são irmãs. Iroko é o irmão mais velho, sendo eles o baobá, a Huntin, que é a paineira, que também é ligado ao culto. Esqueci de falar sobre isso. A Huntin, a paineira, né, que dá lã de paina, tipo um algodão de paina, né, ele é ligado a um culto feminino de uma Solés, Solé-Jó, a qual tem muitas adeptas no culto das esposas de Iroko, né? Essa árvore feminina, doadora de paina, do algodão da paineira, né? A Hunti, tem um culto dedicado a ela através de louvação das mulheres. Obinrins. Obinrins, esposas, e avós, Ati, Roko, né? Roko. Então elas são dedicadas ao culto de Iroko através de sua forma feminina. As árvores que produzem frutos, fêmeas, as polinizadoras, as abelhas. As árvores masculinas que emitem o seu tipo de polinização. Existe aqueles que plantam, sabem muito bem que existe plantas que têm que ser cruzadas com outras porque elas não se autopolinizam, né? Autopolinização e polinização necessária. Então, a abelha leva de uma flor para outra que não se autopoliniza e poliniza, dando o fruto. A natureza é perfeita. Sendo Igberaga Ogbon o maior orgulho de Olorum, a criação. Primeiro as árvores, Igi, Okon o oceano, Oke a montanha, o Araiê, a terra, a humanidade, Erankos, os animais, todas as vidas. Uma observaçãozinha. Iroko encaminha para todos os Oruns. E há aqueles espíritos que vão ficar ainda no Aie por maldade ou por opção ou por desígnio de Olorum, né? E eles se transformam em outras coisas ou reencarnam, né? Aqueles que reencarnam tornam-se tundês, voltaram, né? E existe aqueles espíritos ruins que vivem nas copas das árvores à noite, espíritos que habitam os adãs, né? Os morcegos, que é o único mamífero voador. Então, o adã, que vive nas copas de Iroko à noite e se refugia em lugares escuros ao dia, ele muitas vezes pode conter um espírito negativo que preferiu, ou por punição aqui ainda está vivendo. A árvore do Iroko também habita os eiés, os pássaros, todos os tipos de pássaros, porque a copa dele é grande, né?
Então habitam também os espíritos dos Eyés, que são ligados a Iami e Oxorungá, mulheres que contêm a cabaça que contém pássaro. Então, esse é a nossa pequena e breve história sobre Iroko, Irodê, Irossum, Roko, Loko, Runti. Quando se falar dos nomes de Iroko, são os nomes das árvores a qual ele está ligado. Então, muitas vezes as pessoas vêm com essa mítica. Qual é o nome dessa digina? Aí tem que ver Oruko, Ori, Oriki, porque um nome pode ter uma palavra, como pode ter uma linha, como pode ter 10 páginas. Porque o nome nada mais é que a exaltação daquela ou daquele força, pessoa, lugar, Igi, árvore. Igi Iriloko, né? Igiobá Loko, a árvore rei é Loko. Africanos e africanas de todas as partes do mundo, de todas as cores, nascidos em qualquer lugar, unidos pela mesma raiz, Ibilé, Ibilé Axé, que cultuam Orixá e Baorixá, que conhecem Iroko. Aquele que conhece Iroko também não conhece a morte. A perca do Ará é só uma transição para que o nosso Emi e nosso Iwa possa viver no nosso Orum compatível. Kiroko, Bamió, Kiroko, me abençoe, nos abençoe e que nós sempre sejamos recolhidos nos braços de Olorum.